Ei, Mauro Amaral falando. Como você já deve ter lido o título do programa dessa semana, vai aí uma explicação rápida do porquê ele se chamar Interlúdio. Nos últimos dias eu pedi uma rápida pausa aos co-hosts que comigo têm tirado a 8ª temporada do chão. E aqui vai um agradecimento rápido, porém sem tamanho. Criar junto é tudo. Valeu, Carol. Valeu, Domene. Bom, voltando, falava de urgências. Sabe como é? Coisas pessoais, desses respingos com os quais a pandemia tem o poder de nos acertar. Mas uma coisa é isso acontecer, a outra é deixar o programa fora do ar por uma semana. Sabe como é que é? Isso afeta a todos. Aí, hoje, no dia de lançar, eu olho para o estrago da semana que passou, as coisas que não andaram mais uma vez, as necessidades já em sua dimensão doméstica me afligindo, e me fiz uma pergunta que há anos está na minha cabeça. Qual é a essência disso tudo que a gente faz? E se a pergunta é rotineira, a forma como vou lidar com ela não é. Isso porque, publicitário que sou, produtor de conteúdo que me tornei, eu poderia, como já fiz várias vezes, criar toda uma narrativa para embasar isso ou aquilo e pensar mais na forma do que na resposta em si. Você, profissional criativo que nos acompanha, sabe do que estou falando. Mas é que aí chega um momento que você simplesmente realiza que vender carros usados para compradores desavisados não faz mais sentido. E recorre à fronteira final, aquela que muitos só enxergam na última volta do circuito, no suspiro derradeiro, no segundo antes do chão. A verdade. E aqui, falando em verdade, que chegamos à essência disso tudo, a essência do estar no mundo. Mas como eu vou explicar isso para vocês? Como transformar esse momento em uma mensagem ao mesmo tempo dura e ainda assim positiva para tempos tão difíceis? Eu não disse que ia ser um programa fácil, mas disse que só ia entregar a verdade. E aí me lembrei que tinha na gaveta um programa pronto, apresentando somente as primeiras páginas daquele que é um dos maiores livros já escritos em todos os tempos. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Se você topar ficar comigo nos próximos minutos, prometo explicar por que desse trecho está aqui, nesse programa chamado de Interlúdio, nesse intervalo que eu solicitei aos meus amigos por questões pessoais. Vamos lá? Respira 3 segundos. Eu vou deixar até esse tempo aqui para você se preparar. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sopé, construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá no mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e com um grande alvoroço de apitos e tímbalos mostrava as novas invenções. Primeiro levaram o Iman, um cigano corpulento, de barba indomada e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública do que ele mesmo chamava de 8ª maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa, arrastando 2 lingotes metálicos e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, as caçarolas, os alicates, os fogareiros caíam de onde estavam e as madeiras rangiam por causa do desespero dos pregos e parafusos tentando se soltar. E até mesmo os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados e se arrastavam de debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com sotaque áspero. É só questão de despertar suas almas. José Arcádio Buendia, cuja desaforada imaginação ia sempre mais longe que o engenho da natureza e muito além do milagre e da magia, pensou que era possível servir-se daquela invenção inútil para desentranhar ouro da terra. Melquíades, que era um homem honrado, avisou: para isso não serve. Mas, naquele tempo, José Arcádio Buendia não acreditava na honradez dos ciganos e trocou sua mula e uma partida de bodes pelos 2 lingotes imantados.
Úrsula e Guarã, sua mulher, que contava com aqueles animais para espichar o minguado patrimônio doméstico, não conseguiu dissuadi-lo. Dentro de muito pouco haverá ouro de sobra para ladrilhar esta casa, replicou seu marido. Durante vários meses se empenhou em demonstrar o acerto de suas conjecturas. Explorou a região palmo a palmo, inclusive o fundo do rio, arrastando os 2 lingotes de ferro e recitando em voz alta o sortilégio de Melquíades. A única coisa que conseguiu foi desenterrar uma armadura do século XV com todas as suas partes soldadas por uma casca de ferrugem, cujo interior tinha ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Acar de Buendia e os 4 homens de sua expedição conseguiram desmontar a armadura, encontraram dentro dela um esqueleto calcificado que levava dependurada no pescoço um relicário de cobre com um cacho de cabelo de mulher. Em março, os ciganos voltaram. Dessa vez, traziam uma luneta e uma lupa do tamanho de um tambor, que exibiam como sendo o último descobrimento dos judeus de Amsterdã. Sentaram uma cigana no extremo da aldeia e instalaram a luneta na tenda. A troco de 5 pesos, as pessoas chegavam até a luneta e viam a cigana ao alcance da mão. A ciência eliminou as distâncias, apregoava Melquíades. Daqui a pouco, o homem vai poder ver o que acontece em qualquer lugar da terra sem sair de casa. Num meio-dia ardente, fizeram uma assombrosa demonstração com a lupa gigantesca. Juntaram um montão de capim seco no meio da rua e puseram fogo por meio da concentração dos raios solares. José Acar de Buendia, que não tinha acabado de se consolar do fracasso de seus ímãs, concebeu a ideia de utilizar aquele invento como uma arma de guerra. Melquíades, outra vez, tratou de dissuadi-lo, mas acabou aceitando os 2 lingotes imantados e 3 peças de dinheiro colonial a troco da lupa. Úrsula chorou de consternação. Aquele dinheiro fazia parte de um cofre de moedas de ouro que seu pai tinha acumulado ao longo de uma vida inteira de privações e que ele havia enterrado debaixo da cama à espera de uma boa ocasião para investi-las. José Acar de Buendia, entregue por inteiro às suas experiências táticas, com a abnegação de um cientista e até mesmo pondo em risco a própria vida, nem tentou consolá-la. Tratando de demonstrar os efeitos da lupa sobre sua tropa inimiga, ele se expôs à concentração de raios solares e sofreu queimaduras que se transformaram em úlceras e demoraram muito a curar. Enfrentando os protestos de sua mulher, alarmada por tão perigosa inventiva, quase incendiou a casa. Passava longas horas em seu quarto fazendo cálculos sobre as possibilidades estratégicas de uma arma inovadora, até que conseguiu elaborar um manual de uma assombrosa clareza didática e um poder de convicção irresistível. Despachou-o para as autoridades, acompanhando de numerosos depoimentos sobre suas experiências e de vários maços de desenhos explicativos. Aos cuidados de um mensageiro que atravessou a serra, se extraviou em pântanos desmensurados, subiu rios tormentosos e esteve a ponto de perecer debaixo do açoite das feras, do desespero e da peste, até conseguir um atalho para encontrar as mulas do correio. Apesar de, naquele momento, a viagem até a capital ser pouco menos que impossível, José Acar de Buendia prometia tentar chegar lá assim que se recebesse ordens do governo, com o objetivo de fazer demonstrações práticas do seu invento diante dos poderes militares e adestrá-los pessoalmente nas complicadas artes da guerra solar. Durante vários anos esperou pela resposta. No fim, cansado de esperar, lamentou-se com Melquíades do fracasso de sua iniciativa e o cigano deu então uma prova convincente de sua honradez. Devolveu a ele os 2 dobrões em troca da lupa e, além disso, deixou os mapas portugueses e vários instrumentos de navegação. Do próprio punho e letra, escreveu uma apertada síntese dos estudos do monge Hermann, que deixou à disposição para que pudesse tirar bom proveito do astrolábio, da bússola e do sextante. José Acar de Buendia passou os longos meses de chuva trancado num quartinho que construiu nos fundos da casa para que ninguém perturbasse suas experiências. Tendo abandonado completamente as obrigações domésticas, passou noites inteiras no quintal vigiando os astros e quase contraiu uma insolação por tentar estabelecer um método exato para achar o meio-dia.
Quando se tornou perito no uso do manejo dos seus instrumentos, chegou a uma noção do espaço que permitiu a ele navegar por mares incógnitos, visitar territórios desabitados e travar relações com seres esplêndidos, sem a necessidade de abandonar seu gabinete. Foi nessa época que adquiriu o hábito de falar sozinho. Zanzando pela casa, sem se importar com ninguém, enquanto Úrsula e as crianças se arrebentavam de trabalhar na horta cuidando da banana e da batata doce, do aipim e do inhame, da abóbora e da berinjela. De repente, sem nenhum aviso, sua atividade febril se interrompeu e foi substituída por uma espécie de fascinação. Passou vários dias feito um enfeitiçado, repetindo para si mesmo, em voz baixa, uma fieira de assombrosas conjecturas, sem dar crédito ao próprio entendimento. Finalmente, numa terça-feira de dezembro, na hora do almoço, soltou de um golpe só toda a carga de seu tormento. As crianças haveriam de recordar, pelo resto de sua vida, a angústia e solenidade com que o seu pai sentou-se à cabeceira da mesa, tremendo de febre, devastado pela prolongada vigília e pela ferida aberta de sua imaginação, e revelou a elas a sua descoberta. A terra é redonda, feito uma laranja. Eu trouxe esse trecho hoje porque, em minha leitura particular desse começo da obra, o José Arcádio Buendia, Úrsula Iguarã e o cigano Melquíades encerram uma possibilidade de existência única, como se fossem 3 versões possíveis de nós mesmos em nossa jornada pela vida. Úrsula nos repreende a cada passo que damos no mundo da fantasia e da imaginação, nos lembrando que os tesouros devem permanecer debaixo da cama para os tempos de seca. É assim a forma prática da vida, ciosa apenas das obrigações. Tem a sua razão, uma vez que a vida prática nos cobra sempre, principalmente no futuro dos dias de hoje. Já Melquíades é o nosso lado de grandes estratégias que, na verdade, são apenas pequenas negociatas no ir e vir eterno de um nômade. Tem cultura própria, mistérios próprios e revela aos desavisados apenas parte do que finge ser, para que, claro, obtenha seus lucros com o que sabe fingir. Tem sua razão porque vivemos em um mundo de espetáculo que nos cobra espetaculareza. José Arcádio é o quixotesco daqueles que criam quase que freneticamente, quase que movidos por mania, por inchaço de seus delírios. É determinação e pesquisa, é dedicação, mas infelizmente, e na maioria das vezes, por sonhos que se desfazem no ar. Ele tem a sua razão, mas quando acerta, acredita-se perdendo seu discernimento. Ele tem, portanto, uma razão transversal, um estar certo no tempo errado, ou ter o tempo errado quando se tenta sem parar. Qual dos 3 é você hoje? E durante a semana? E daqui a 100 anos? É essa a essência de hoje. Até semana que vem. Grande abraço. O Fala Frila é a minha hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org. Em sua 8ª temporada vai ao ar todas as segundas-feiras, tendo em sua bancada Mauro Amaral, Carolina Vinha e Maurício Domene. Fale com a gente no Telegram, procurando por Fala Frila, ou pelo WhatsApp em 21 999615153. É só mandar um oi que eu te coloco no grupo e na lista de distribuição. Estamos também no Instagram, em @falafrila. E claro, em um grupo especial no Facebook que estamos trabalhando com todo carinho. É só procurar por freelancesbr/falafrila.